Olá, curadenses! Eita, hoje é dia de estreia, estamos estreando esse podcast, o CuradoCast, que é o podcast do Curadense. Eu, Felipe Guzmão, faço parte do Trends do Curado. Temos aqui o Luan Alexander. Boa noite a todos. A OMS recentemente passou algumas orientações que o totó não tem opcional. Eita, ó, já alfinetando os totoenses. E também temos aqui participação que vai estar junto com a gente nesse podcast. Espero que pro resto dele, né, nos próximos episódios. Temos o Antônio Albuquerque, que é do Central de Notícias do Curado, o CNC. Fala aí, Antônio. Gente, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite do pessoal do Trends, iniciando aí essa nova empreitada aí em relação ao podcast. Vamos malhar os assuntos aqui do Curado, né? Com certeza. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E hoje, nosso primeiro tema, o tema de estreia vai ser a nossa querida BR-232. Para alguns, a verdadeira lua, né? É complicado, né? Porque quando você fala de BR-232, você vem com um transtorno de locomoção, Exato. mobilidade, né? Tanto para ir. É um conjunto voltar, de problemas, né? A gente numerou aqui alguns tópicos para a gente debater com vocês, mas acho que daria para acrescentar muitos outros, porque a BR-232, como ela corta o bairro, corta outros bairros dessa região mais aqui próxima nossa, e ela traz várias complicações que afetam a gente diariamente, e a gente vai tentar enumerar algumas delas aqui, algumas delas mais recentes que afetaram os moradores nas últimas semanas, acidentes, engarrafamentos, basicamente isso. E acho que vale ressaltar que a gente precisa muito dessa via, né? Isso. A gente tem a BR-408, mas ela não liga a gente a Caruaru, interior assim, Ao centro, e ao a centro. Zona Sul, Caxangá, a gente é presa dos 32 para viver em Recife. Trabalhar, estudar, comprar as coisas. Com E certeza. a 408 ela é uma porção menor que corta o nosso bairro, é só um trecho pequeno ali no Curado 4. Ela tem problemas também, mas a 232 é nossa pedra no sapato maior. Com certeza. E pelas crateras que a gente já vem vendo, né, na BR-232, principalmente nessa época de chuva, tem ocorrido muitos acidentes, né? Recentemente a gente teve a carreta que perdeu o controle e bateu ali na mureta central. Teve também o caminhão que saiu da pista, né? E isso é uma vergonha. Coisas corriqueiras, né? Que acontece todo dia na BR-232. E se você parar para analisar no contexto geral, nós, assim, a princípio, fazemos parte da comunidade do Curado em si. E eu falando como cidadão curadense, a gente entrou no Ministério Público e conseguiu até remover 2 lombadas, né? Tanto sentido centro quanto sentido Caruaru. E a intenção é que a gente corra atrás da remoção das outras 2 lombadas que fica de frente aos quartéis. Mas se a gente tirar o foco de lombada eletrônica, você vê que hoje o redutor de velocidade dessa BR-232 é a buraqueira, né? Exato. São buracos, né? Então eu não sei nem pra que tem essa lombada. O problema da lombada aí é uma questão até de educação de trânsito, de formação dos motoristas, é que os motoristas eles são condicionados a vir numa temperatura muito mais temperatura, numa velocidade muito menor do que a lombada estipula. Então se a lombada está em 60, eles vêm em 40. Isso já é um problema aí cultural dos motoristas aqui de Pernambuco, em vir numa temperatura muito... temperatura, não sei de onde estou tirando isso. Do frio. De uma velocidade muito menor do que a estipulada. Isso ajuda a travar a rodovia. E fora também a logística é péssima das lombadas. A gente vê que elas têm uma proximidade muito grande. Elas são quase que uma em cima da outra. Para um trecho aí de menos de 10 km, ali da Ceasa, do girador da Ceasa até a entrada do Curado 2, muitas lombadas. Isso, para um trecho muito curto, isso acaba contribuindo para travar a rodovia, principalmente em horário de pico. Deixa eu te falar uma coisa bem interessante que você falou em relação a isso. Para quem não sabe, vamos passar essa informação para os curadenses. Apesar de que muita gente hoje acompanha
as grandes páginas do Curado, né? Na área de comunicação. E quando a gente entrou no Ministério Público para solicitar a remoção dessas lombadas, que na verdade eram 3 pontos focais, né? Serão as 2 da BR, do trecho dos quartéis, e a da entrada do Curado 1. A da entrada do Curado 1, a gente solicitou que fosse colocado um sinal temporizador, né, com presença de identificação da presença do pedestre. Igual da 101 ali do Isso. Hospital das Clínicas. Isso, exatamente. Então, assim, para que houvesse uma mobilidade com temporizador, ou seja, você iria visualizar mais ou menos ali uns 3 minutos, né, de tempo para poder atravessar e tal, e aí dá um fluxo bem maior, porque toda hora fica assim, a gente sabe da necessidade do trabalhador, Sim. mas a gente sabe também da necessidade de locomoção de cada condutor. Sim. E aí o Ministério Público, ele acionou o DR acatou a primeira a instância, né, vamos dizer assim, do processo, e conseguimos retirar lá as 2 primeiras lombadas. E as outras 2 alegaram que tinha grande, né, fluxo de pedestre, que na verdade não tem, mas eles falaram do contingente lá do pessoal, o efetivo, né, do Exército. Sim. E no Curado 1 foi a travessia, né, mas assim, deixaram de se basear na questão dos quase 20 mil veículos que passam diariamente na BR. E aí a gente reforçou a solicitação do Ministério Público para que fosse retirado de vez. Apesar de que há uma estimativa, a resposta dela do DR foi essa, de que a partir agora de setembro deve começar o processo de triplicação dessa rodovia. Tu acha que com essa triplicação, isso com certeza vai dar um fluxo maior para os carros, né? Mas e com relação aos pedestres? Porque ali aquela passarela de frente ao Totó, eu acho que aquela vai ter que sofrer ou uma modificação ou talvez ela tenha que sair dali. E foi recentemente reformado, né? Demorou muito dinheiro investido. Isso. E talvez essa questão do sinal, ele não se aplique na questão ali daquela lombada de frente ao Curado 1, né? A entrada do Curado 1. Talvez ali tenha que se construir uma passarela. Eu acho que seria mais. Eu acho que a triplicação vai contemplar isso. Vamos ver só. O que foi apresentado pelo então prefeito do Recife, né? Ele assinou agora no mês de janeiro, logo acho que foi um dos primeiros tópicos que ele assinou em questão de desenvolvimento para a cidade do Recife. A gente tem que lembrar que esse trecho ele pertence ao Recife. Inclusive o pessoal começa assim, falando, a BR-232 tal. A BR-232, ela tem muito conflito de informação. Porque, na verdade, esse trecho dos quartéis, da Quibom até a Coral, é chamado na verdade, ele é batizado de Avenida Getúlio Vargas. Muita gente não sabe disso. Mas é um trecho de Recife. E a gente se viciou em dizer que aquilo ali é BR, quando, na verdade, a BR, praticamente, ela começa a partir do Atacado dos Presentes. Né? A partir da divisão aí do Curado e quem vai para São Lourenço. Mas no projeto ele estima fazer um retorno, que seria no Curado 1, um outro retorno que seria justamente na entrada do Totó, né? Não sei se isso vai acontecer. No caso, esse do Totó voltando para Recife e o outro do Atacado seria voltando para Jaboatão. Eu não sei como é que seria, como é que eles estão estimando fazer isso, mas eu acredito que provavelmente na entrada do Curado 1 deve ter um alargamento do viaduto e aí fazer a saída por baixo. Já no Totó eu não sei como é que isso vai acontecer. Mas há também a probabilidade de se fazer 2 outras passarelas. Provavelmente uma de frente ao Pelópidas e a outra vai ser no Atacado dos Presentes. Essa pelo menos é a ideia que eu tenho. Apesar de não ver o projeto, então estou falando aquilo que eu não sei. Mas é o que foi alçado pelo prefeito do Recife. E né? São 2 pontos que precisam muito de uma travessia, né? Porque do Pelópidas ali o movimento é grande, pelas pessoas que vão para o quartel, né? E para o hospital. E do Atacado dos Presentes por ser empresa próximo, tem essa grande loja, né, que fica lá na margem da BR, e seria muito importante que tivesse realmente uma travessia ali segura para o pedestre. 2 pontos aí que são karmas de quem convive com a rodovia, a questão do retorno. As pessoas tiveram que, nesses anos, se condicionar ou fazer o retorno na SEASA, ou fazer o retorno clandestino ali debaixo
do viaduto da Quibon ali, até inclusive uma área que tem registro de assaltos. Então a triplicação ela pode trazer essa melhoria na questão aí dos retornos, até diminuir o trânsito. A gente pensar que muito do fluxo para Recife é de carros que estão querendo retornar no sentido Caruaru, a gente poderia ter uma melhora aí nesse fluxo também. E a questão da travessia dos pedestres, a gente tem registros de atropelamentos, de óbitos, entrada do Curado 1 e Pelópolis. Então, essa ideia do sinal aí que Antônio falou, seria importante se a gente estiver diante de uma coisa que vai demorar muito tempo. A gente não pode continuar arriscando vidas. Acho que essa questão aí da travessia do Curado 1 é negligenciada há muito tempo. Mas enquanto não faz essa passarela, acho que era viável sim fazer esse sinal. O problema é que ia travar bastante. Acredito que ia ser um dos grandes fatores aí que ia piorar o trânsito na rodovia. Inclusive, quando Antônio noticiou lá no CNC, a gente noticiou no Trends também, muita gente ficou revoltada com a lombada aqui na entrada do Curado 2, após a entrada do Curado 2. Porque, praticamente em cima do viaduto, né? Porque de qualquer forma eles alegaram, olha, vai piorar, vai travar. Então os moradores são traumatizados com as lombadas, a gente sabe da necessidade delas. Essa aqui da entrada do Curado 2 é um local também que teve muitos acidentes, é um declive, então os veículos vêm no sentido de Jaboatão numa alta velocidade, era importante isso, mas entra no outro ponto, o engarrafamento que as pessoas ficam aí. É porque, Luan, muitas vezes a gente fala do projeto, mas não entendemos como é que vai ser o projeto. Isso. A gente está habituado a ver determinada sinalização e aí supõe-se que vai acontecer determinada coisa. Então, as lombadas eletrônicas que foram removidas, elas tinham sentido único. Você pode ver que tinha um sentido, né, centro e outro sentido Caruaru. A que foi colocada no sentido Caruaru, que fica no sentido Recife, que fica na entrada do Curado 2, ela só vai reduzir a velocidade de quem desce, não é de quem sobe. Mas as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso. E passam devagar. Aí, se meu Deus do céu, vai outra lombada. Não vai passar. Ela não é para quem sobe. Até porque, se você pegar, quem está habituado a vir direto do centro, sentido Caruaru, muitos caminhões pesados, carretas pesadas, quando já sobe na entrada do Curado 2, já vai perdendo força. Então não tem nem como reduzir ali para subir. Aí sim atrasaria mais ainda. Então essa lombada ela é só para quem desce. Eu acho que as pessoas se confundem muito pelo lado da pista que ela foi colocada, né? Porque ela foi colocada do lado esquerdo. Talvez se colocasse do lado direito, né, próximo ao acostamento, acho que o pessoal ia entender de outra forma. Até como era na lombada que foi retirada ali, que era do Botânico. Porque tinha uma do lado esquerdo e a outra ficava do lado onde era o acostamento. Exatamente. Aí eu acho que o motorista ia interpretar de outra forma. Mas inclusive, Luan, inclusive essa lombada que você citou aí, que é na descida, e você ressaltou um ponto muito importante, que foi a questão de acidentes. A gente lembra que quando foi inaugurado, né, esse viaduto, essa parte aí nova, carros caíram dentro, na parte do Curado 2 embaixo. E um dos últimos acidentes registrados foi uma mulher que veio a óbito, porque bateu justamente na cabeceira desse viaduto. Né? Então, assim, ônibus caruaruenses, né, Progresso, né, esses ônibus vêm em alta velocidade e muitas vezes vai para o TIP. Eles, quando descem essa rodovia aí, que ele entra sentido BR-408, desce em uma velocidade tremenda. E quem sai do Curado 2, misericórdia, tem que sair com muita atenção, né? Por falar nisso, essa saída do Curado 2, pegando a alça de acesso ali, né, que vai dar tanto na 408 como na BR-232, ela é muito perigosa, né? Perigosa pelo fato de chuva, né? Quando chove, além de alagar aquele ponto, né, quando o motorista sai da 232, ainda tem a preocupação da barreira, né? De cair naquele ponto ali específico, né? Que a gente já teve, acho que em 2 momentos esse ano, que a barreira... Três na pista local, momentos, né? Isso. 3 momentos que deslizou e realmente causou um transtorno ali, né? Então, acho que o quê? Um jogando a culpa pro outro, né? A prefeitura diz que não é responsabilidade dela, acho que o DR. Pior que ali, diz que é da prefeitura. a pista local é considerado
como se fosse uma rua do município. Então acredito que é mais a mais responsabilidade da no- prefeitura. Mas quem fez não foi o Mas é município. uma alça de acesso a uma rodovia. Eu não sei se então- vocês sabem, inclusive a saída do Curado 2, onde tem ali o armazém, eu esqueci o nome do armazém, aqui na saída do Curado 2, Sim, aquela sim, buraqueira enorme, inclusive tem até um campinho ali, Sim. né? E o pessoal dali tentou fazer tipo uma arquibancadazinha, aí levantaram um muro, tal, queriam organizar. A Polícia Federal interditou essa construção, porque ali seria uma área de segurança, de escape de veículos. Porque esse pedacinho da saída do Curado 2 pertence à BR-232, por incrível que pareça. E a prefeitura só faz o remendo ali porque assim, é uma questão de conveniência. Os moradores reclamam, aí a prefeitura não faz nada, tal. Mas que na verdade deveria ser obra do DENIT. E aí, né? E a 232, embora ela seja federal, acho que já há muitos anos a administração dela é estadual. Que é do já BR. foi Isso. passado na época de Eduardo Campos, se eu não me engano. Aí tem até essa confusão, assim, a parte de fiscalização dela é federal ainda da PRF, mas a nível de melhorias é estadual. Mas aí a gente vai entrar numa questão política também, que eu não queria nem tocar no nome do sujeito, mas o governo federal, vamos deixar assim bem claro, ele pensa em retomar a administração de todas essas rodovias que se tornaram de responsabilidade aos cuidados, né, a cuidadoria da Até questão porque do Estado. existe, há alguns anos, a gente já tinha debatido isso nas redes sociais, existe uma ideia sim de pedágio na rodovia, na BR-232, inclusive para melhorar ela. Então acho que esse talvez seja um dos fatores aí que o governo quer pegar esse BO para ele, para justamente ter tudo isso em mãos, conseguir aí fazer a licitação e repassar para a iniciativa privada. A questão de privatização da rodovia é bem polêmica. Acho que em um outro debate a gente poderia até aprofundar um pouco mais isso, claro, se isso se tornar mais próximo da realidade, mas é bem controverso, tem quem defenda, tem quem não defenda. Os moradores, na época, os moradores ficavam em dúvida, vou ter que pagar para vir para casa? Aí se tinha uma possibilidade talvez dos moradores terem um passe livre para transitar aí sem pagar pedágio. O morador deva ter um desconto, né? Eles vão usufruir de qualquer forma, É. mas seria um ponto para a gente pensar Será? novamente depois. Se o pedágio for R$7, eu acho que os moradores vão preferir pegar o opcional. Pelo menos não gasto de manutenção. Uma coisa interessante, aí a gente falou da lombada, que os motoristas, eles às vezes, a rodovia é muito mal sinalizada, e acho que não é só a lombada estar no lado da BR, que eles têm que entender que ali está tendo uma averiguação de velocidade. Existe sinalização prévia, então existe sinalização 300, 200, 100 metros antes, dizendo fiscalização eletrônica à frente. Então é muito mesmo das pessoas não se ligarem aí na sinalização ou da ausência dessa sinalização. Aí entra esses motoristas aí que não observam essa questão da lombada, entra a questão aí dos motoristas que trafegam abaixo da velocidade necessária quando passa pela lombada, e entra um ponto muito importante que são os motoristas curiosos. Então a gente vê aí que diariamente a rodovia tem colisões, algumas mais graves, outras nem tanto. Nessa semana a gente teve 2 acidentes aí consideráveis, uma carreta que bateu no acostamento e um caminhão caiu numa ribanceira no sentido Recife, as duas na 232 ali próximo do Pelópolis, e a gente viu que além da demora para retirar esses caminhões, aí entra a questão de logística, os curiosos atrapalharam bastante. Então eram veículos que passavam devagar, os 2 acidentes foram no acostamento, não obstruíram E em a dias via. distintos, né? E em Não dias foi- distintos. Aí o cara passa curioso porque o caminhão caiu na ribanceira. E Aí foi o de um lado e de outro, ou seja, as duas vias travaram. É muito complicado. E assim, a curiosidade da gente já vê que em alguns atos políticos na BR, de apoiadores de Bolsonaro, apoiadores anteriormente de Dilma, MST, teve protestos também aí, mas os protestos eles fechavam a BR, mas os apoios políticos que apenas ficavam nos acostamentos, mesmo assim gerou trânsito. Desperta a curiosidade, né? Desperta a curiosidade. Um dia desse tinha 9 pessoas fazendo um ato pró-governo e a BR engarrafou. Então, a curiosidade das pessoas, dos moradores, dos motoristas que passam pela 232, é um problema aí que é muito difícil da gente resolver. Então, o acidente é na outra via, mesmo assim eles passam devagar, às vezes alguns passam filmando,
mandam pra gente, a gente agradece aí os registros, mas de qualquer forma gera um transtorno para a rodovia. É importante, só perdão, Antônio, é importante que se você estiver dirigindo, né, não filme, porque isso é infração de trânsito, tá? Você mexer no celular, filmar, tirar foto, evite isso. Deixe que o passageiro faça isso. No ônibus pode. No ônibus pode, Então, pegando um gancho aí no que vocês falaram nessa questão do engarrafamento, a gente vai entrar num tópico muito interessante, que inclusive participamos, louvavelmente, né, o nosso amigo Felipe Guzmão. O Luan, não sei se você estava lá, Luan. Não, acho que eu estava no trabalho. No trabalho, né? Então, assim, foi aquele protesto que fizemos contra o tempo, né, que foi estimado, aquele percurso do temporal, da integração temporal, que só eram 2 horas. Hoje, se acontecesse isso do passageiro vir do centro para o TIP, com certeza ia extrapolar as 2 horas. Isso. Até minha irmã veio, né, posso até falar, né, dela aqui, Adriana Rocha, aí um abraço. Ela pegou um ônibus um dia desse aí, 2h30, ela ainda tinha saído lá do centro do Recife, estava em cima do viaduto do Ceasa. E assim, é aberrante o tempo que se perde por conta de buraqueira, por conta de lombada eletrônica, no estreitamento de rodovia. Inclusive, que eu acho que deveria, né? Ontem mesmo, 9h30 da noite, eu chegando aqui no Curado opcional, ainda na UPA, travado, desembarcando os últimos passageiros, né, da última viagem, porque o trânsito ontem estava um absurdo, 9 horas da noite e o trânsito travado. Essa semana parece que a 232 enterraram a cabeça de burro embaixo da pista, porque a gente teve os dois acidentes em dias distintos, 2 acidentes, um deles grave, não teve vítimas fatais, mas foi um acidente bem considerável. A gente teve obra de tapa-buraco para piorar, então já é um problema antigo essa questão deles não fazerem essas obras à noite. Não sei se não quer pagar adicional noturno ou se a péssima iluminação da via é um risco para os trabalhadores, pode-se pensar nisso também, fazer essa obra à noite. Teve também aí outras pequenas batidas, um dia desse também, essa semana, engarrafamento péssimo, não tinha nada no caminho. Enfim, tudo isso aí fez com que os ônibus opcional, o TI-Tipo com da Boa Vista, Curado 1 também, a demora deles extrapolasse. Eu esperei um dia desse quase 1 hora para pegar um TI-Tip no Derby, eu acabei pegando opcional e ele chegou depois das 9 da noite. Aí a gente já sabe que, aí entra em outro ponto, a gente já sabe que os ônibus eles demoram no TI-Tip para chegar nas paradas. E inclusive na rodoviária, os passageiros esperam muito na rodoviária porque os ônibus estão travados na rodovia. E complicou mais ainda devido ao engarrafamento da BR. Então, extrapolando, como o Antônio falou, o período da integração temporal, as pessoas esperando muito. Uma espera superior é mais de 40 minutos. Para esperar um ônibus mais de 40 minutos é melhor pagar um Uber ou até vir andando, dependendo do trecho. Eu queria até aceitar, né? Eu queria até deixar aqui fazer um registro aí para algumas pessoas que neste momento está em análise uma petição que nós fizemos lá para o Grande Recife, em relativo ao transporte 347, o Derby, que é o TI-Tipo Derby. A gente fez pedir licença até que aos anfitriões aqui do Trends do Curado, vamos falar aqui de CNC. Pode falar. Mas a gente fez uma pesquisa lá no CNC, na Central de Notícias, se seria viável a mudança do roteiro, né? Do ônibus TI-Tipo Derby. Porque, assim, já tinha, né, na época da pesquisa, o TI quando da Boa Vista e tinha o Derby que voltava na metade do caminho. Ele ainda existia na época. E ainda existia naquela época da pesquisa. Sim. E, posteriormente, houve a questão da pandemia, algumas linhas foram, né, extintas, tal, paralisadas, né? E a gente entrou em contato novamente com o Grande Recife, pedindo, cadê a linha TI-Tipo Derby? Porque as pessoas estão perdendo muito tempo com isso, tem poucos ônibus e uma demanda aí de uns 4 ou 5 veículos a mais iria melhorar. Com certeza. Então, assim, é uma deixa que a gente cobrou lá do Grande Recife e se baseando na pesquisa que a gente tinha feito, se era uma alternativa para o curadense ele optar em ir para o Derby ou ter um ônibus direto para a Ilha do Leite.
ao invés do ônibus entrar ali no Esporte e pegar a rua do Batalhão Matias de Albuquerque, ele seguir direto, ir para a Ilha do Leite, atender ali o Hospital Português, o Hospital Esperança, o Hospital Hope, e aí retornar pela Joaquim Inácio, novamente pela Paissandu e já pegar o curado voltando. Acho que podia até expandir mais. Se pega a Ilha do Leite, talvez aí eu não tô relembrando. Se pudesse chegar até o IMIP. IMIP seria muito bom. Mas acho que o pessoal falou nessa questão também de pegar o IMIP. Seria interessante, só que o ônibus ia andar mais. Ia andar um pouco mais e poderia até, inclusive, pegar um trânsito ali de frente ao IMIP, que é muito congestionado aquele pedaço ali. Poderia se fazer isso. E teve gente também que pediu a alternativa de fazer essa via e ele terminar dentro do terminal Joana Bezerra. Sim. Que esse era o projeto inicial do TI-DERB, só que, segundo relatos de populares, a Borborema travou isso aí. Eu não posso falar em relação a isso porque eu desconheço o fato. Mas a questão é que a gente solicitou lá ao Grande Recife, a proposta está sendo analisada. Ótimo. A Grande Recife não deu retorno ainda, porque ela pede geralmente um prazo de 20 dias. Ninguém sabe se é 20 dias corrido ou 20 dias úteis. Acredito que é 20 dias úteis, até porque o prazo de 20 dias corridos já... Eles mal trabalham em dia de semana. Em final de semana é que eles não vão trabalhar, né? Então, assim, talvez seja uma boa notícia aí para que a gente, né, ganhe um pouco mais de veículos na linha, né? E que venha impactar a menos a demora lá dos ônibus nas BRs, né? Nesse travamento de BR de Abdias de Carvalho, né? Eu acho assim, o TI-DERB, a gente viu que o TI-TIP contra a Boa Vista ele já perdeu um pouco de demanda, não muito, ele ainda lota, mas perdeu com o opcional. Ou seja, já favoreceu. Eu acho que agora o TI-TIP-DERB, pensando no percurso que ele fazia antes, ele vai ser uma linha fadada mesmo a ser extinta. Então, como você falou, Antônio, essa linha tem que ser modificada de acordo com a demanda. Criar-se um novo roteiro para ela atender o que é necessário no momento. Para ir para o DERB a gente já tem duas opções. Uma opção mais cara e uma opção no preço normal, que ainda assim é caro. Então, o ideal, para mim, se o TI deve voltar, que eu acho que não volta, teria que voltar mesmo com essa reformulação no trajeto. A Grande Recife ela promete muita coisa. Até agora a gente está esperando o circular, que foi anunciado há uns 2 anos aí, que iria voltar. É um outro ponto. Você sabia? Inclusive, eu tive uma reunião lá no Grande Recife, eu fiquei estarrecido. Você acredita que o próprio Grande Recife acreditava que o TI circular, ele estava funcionando no curado? É absurdo, né? Pois gente, parece até uma novidade. É absurdo, a Grande Recife quase amador, a gente poderia dizer assim. Nunca vi tantos erros dentro de um lugar só. É uma linha fantasma. Né? Aí assim, eu também acredito que o circular curado é um outro tema, a gente tá fugindo do tema, né? Mas... não, vamos deixar isso para um outro momento. Falar do circular, falar das linhas. Vai encher a boca do ouvinte aí, agora tá. Eu acho também o circular era uma linha também que não tinha demanda. Então voltar a gente vai fadar ela a isso. Acho que teria que investir mais nas linhas municipais. Quando a gente fala de transporte, que a gente tá inclusive fugindo de tema, né? O tema seria a rodovia 232. Mas quando se fala de transporte, eu digo assim com toda a propriedade, porque eu participei de várias reuniões lá com muitas pessoas, inclusive Felipe também já participou lá. Sim. E a gente tinha solicitado, eu tenho uma questão do Ministério Público que eu acho que até paralisou por conta da pandemia. O Ministério Público, a Promotoria de Transportes da capital não me deu mais retorno, eu também não procurei mais, que era em relação... Porque assim, uma coisa chama a outra. O curadense, ele pede demais a questão da volta dos ônibus do curado direto para o centro, coisa que não vai acontecer. E agora com opcional. E agora com opcional não vai acontecer de jeito nenhum. O opcional é como se a Grande Recife tivesse atendido essa solicitação, né? Porque sai do curado e vai para o centro. Né? Então, assim, a proposta inicial que o curadense queria era... Eles focavam sempre nisso, o que os ônibus saíssem do bairro direto para o centro. E nesse molde de transporte, seria reintegrado o tipo circular para ir direto para o TIP. Sim. Porque você teria a opção de pegar o metrô, né, em 2 linhas, um entrando pelo curado, 2 saindo pelo 4 e vice-versa, e a questão do ônibus que saía direto do bairro. Agora, com a chegada do opcional, isso aí praticamente afugentou essa ideia de querer retornar para esse padrão, que não vai acontecer. Inclusive que ela está transformando a maioria dos terminais em temporal. Exato.
justamente para reduzir a quantidade de veículos dentro do centro. Exato. Assim, a questão aí, a gente sabe, sente falta aí das linhas diretas, mas a gente sabe que não foi uma coisa contra o curado. É uma mudança da Grande Recife em vários centros. A tendência, a ideia é que toda a região metropolitana ela seja ligada pelo SEI, por terminais integrados. Claro, tirando a Zona Sul lá, que lá é onde mora juiz, onde mora gente importante. Mas por isso que as linhas lá, Candeias, Piedade, isso não muda. Elas ganharam linhas para integração, mas as linhas convencionais para o centro não alteram. Mas a gente sabe que não vai voltar essas linhas anteriores. Por quê? Porque o sistema rodoviário de Recife, da Grande Recife, é de integração. Então, o nosso bairro tem integração construída próximo, a gente tem que condicionar, infelizmente, teve que se condicionar que vai ser assim mesmo para o resto da existência dessa humanidade. E a questão da temporal, a mesma coisa. A gente viu aí que quase todas as integrações de Recife já são temporais. Camaragibe agora se tornou muito uma das novas integrações temporais. Então, também é um outro ponto que, infelizmente, a gente pode fechar a BR, pode quebrar tudo, pode sequestrar lá Paulo Câmara, não vai dar em nada. Talvez essa questão da integração seja até para reduzir custos das empresas, né? Sim. Porque, vê, na época, se eu não me engano, a linha do Curado 2 eram 12 veículos. Aí imagina, hoje em dia, a linha do Curado 2, no máximo, tem 3. Sim. 3 carros que vai ligar o Curado 2 até o TIP. Aí reduz. Assim, Aí veio Curado 4. Curado 4 devia ter nessa faixa também de 12 que ia, aí reduz para 2 ou 3. Aí já os reduziu. empresários agradecem, né? Aí tem 6 ônibus que liga lá que vai do TIP, né, para a cidade. Já reduziu um pouco. 12 ônibus, acho que agora está com a 2, 5, 4, a Avenida Rua 14, acho que até os outros. 12 ônibus deve ser quase o estoque todo do tipo. Mas reduz na questão de consumo de combustível, de óleo, tá ligado? E eles Mão de ainda obra. estão lucrando, Mão porque de obra. tem gente que não paga o temporal com vem, paga em dinheiro, aí vai pagar as passagens. Outra coisa que é importante dessa questão é que... Caramba, agora o raciocínio fugiu. Tu tava falando... Ah, perfeito. A gente sabia, e aí, Antônio, todos nós aqui já temos uma idade que a gente pode se lembrar disso. Antigamente os engarrafamentos... A BR-232 era muito pior, quando tinha muito mais linhas aí para o centro. Então, foi um efeito colateral bom. Melhorou em parte essa questão. E também a Conda Boa Vista. A Conda Boa Vista antigamente era infernal. Em quantidade de ônibus. Quantas linhas a gente tinha na Conda Boa Vista E a anteriormente? linha de ônibus eu ainda dividia com as vans. Não, tempo tava a gente nem fala, mas eu tinha aqueles folhetinhos do carnaval quando aterritava a ponte. Era mais de 40 linhas que passavam pela Conda Boa Vista. Isso foi reduzido drasticamente e hoje a Conda Boa Vista é uma via, comparado anteriormente, até rápida. A gente não tem grandes trânsitos. Então, nesse sentido, foi um bom efeito aí tirar tanta linha assim para o centro do Recife. Claro que a gente perdeu nossas linhas diretas, a qualidade também caiu bastante, mas é a mudança, né? Os novos tempos, os engenheiros lá do tráfego da Grande Recife acham que estudaram, então isso é o que eles dizem que é melhor. Apesar de que o pessoal da Grande Recife comete muito erro, né? Muito. Erros grotescos. Um exemplo disso é a linha opcional, né? A linha opcional, quando começou, hoje é um sucesso, né? Eu acho que nem todo mundo hoje em dia abriria a mão do conforto de andar no opcional. E tem gente que até prefere não ir de Uber, né? Às vezes a tarifa tá quase, não vou dizer que tá equivalente, porque depende do trajeto, mas você vai daqui para ali para Ceasa, a tarifa de um Uber é quase a tarifa do opcional. E o cara sabe, vou de opcional e estou mais confortável, vou deitado, né? No Uber não vou fazer isso. Mas a Grande Recife, para quem não sabe, ela chegou a dizer pra gente que o Curado não tinha condições de manter uma linha dessa, porque os ônibus eram caros, isso, aquilo, outro. Chamou de pobre a gente. Chamou a gente de desmerecido. Mas, em contratempo, o curadense deu uma resposta à altura. Entraram mais 4 ônibus na linha. O horário cresceu tanto para cima quanto ele declinou. O olho de cifrão dele está... Ou seja, esse Grande Recife, o pessoal que trabalha lá, deveria ser curadense, né? Deveria, porque o curadense entende do que agora, fala, né?
cresceu demanda, né? Colocaram outros veículos, mais 4, né? Veículos, mas não botaram carros novos. A gente tá andando na rebaba de Candeia, de Boa Viagem. Calma, né? calma, que isso é um tema bom para o próximo podcast. Aí a gente falar dos opcionais, até focar um pouco mais essa questão aí do TITIP. TITIP eu acho que já uns 3 programas aqui nossos. Com certeza. A gente focou hoje na demora das linhas para o centro, mas no próximo programa o Antônio está convidado aí para colaborar também. Tamo aí. O que a gente recebe diariamente de queixa lá no CNC, você deve receber também das linhas alimentadoras. O pessoal do Curadores da Rua 14 demais. reclama diariamente ali da demora. Absurdo. A mãe do fiscal, acho que a coitada já deve ter sido bastante esculhambada, infelizmente. Então, é um tema pra gente debater. Esses caras têm também. muita culpa também, viu? Desculpa aí o fiscal que estiver ouvindo aí, mas é muita reclamação em relação a isso aí, né? Então, eu vou deixar o caldinho aí na boca de vocês aí pra próxima. Eu vou defender sempre o trabalhador e não defender o empresário. Às vezes eu acho que o fiscal pode, em parte, ser negligente com algum tipo de demora, mas a gente sabe que o grande problema são as empresas, que diminuem a quantidade de ônibus, diminuem as quantidades de viagens, até podem induzir o profissional lá a boicotar certas viagens por uma viagem para economizar. A gente sabe que o empresário faz isso. Isso acontece. Então, mas, claro, toda profissão aí tem seus mais profissionais também. Então, a gente está se aproximando aí de 40 minutos, tá, pessoal? Esse podcast aí a gente vai dividir em 2 partes. A gente sabe aí que pode ficar cansativo escutar 40 minutos de uma vez só. Claro que vocês podem escutar também repartido, retomar depois. Em outro momento aí a gente vai conversar sobre outros tópicos, esse é apenas o primeiro. Temos mais alguns minutinhos. Antônio, últimas considerações, Guzmão. Bom, a gente tem que se unir para lutar por uma BR melhor, que é o nosso primeiro assunto, né? Porque a gente é maltratado, né? Se vocês pararem para ver, é remendo em cima de remendo, piche sobre piche. Né? A última duplicação vocês veem que era para ser algo plano, tipo uma montanha. Você vê o piche é elevado. Então, a gente é maltratado nisso, talvez até por conta de se furar pneu é imposto, né? Que gera imposto. O retorno lá na casa de chapéu, a gente vai pagar combustível, gera imposto, o governo está lucrando com isso, né? Então a gente tem que lutar para que a gente seja beneficiado também, né? Não só beneficiar o governo. E com relação ao transporte, a gente tem que reclamar, pô. A turma reclama na rede social, mas não abre reclamação na ouvidoria. Perfeito. Né? Só fica lá, posta na internet e, gente, aconteceu isso. Quando eu pergunto, e aí, ligou para Grande Recife, reclamou? O pessoal, não liguei não sei o que, postei na internet. Não vai adiantar, Grande Recife não vai olhar, né? Acho que eles até bloquearam a gente. O Trends deve ser bloqueado lá na Grande Recife. Mas é isso, pessoal. Reclamem, liguem, mandem reclamação lá no WhatsApp da Grande Recife, para que a gente consiga ter um transporte pelo menos digno, né? O mais próximo disso. Eu agradeço aí o convite do pessoal do Trends do Curado. Agradeço aí a cada ouvinte que está participando aí desse podcast. Espero que possamos angariar muito mais ouvintes aí, porque o programa informativo é muito bom e estou sempre disponível. Falar de BR, falar de curado, falar de problemas, e o que a gente quer é solução. Perfeito. Então contem sempre com o Trends do Curado, contem com a CNC, tem outras várias plataformas aí que a gente pode estar debatendo, e parabenizar os meninos aqui do Trends aí por esse projeto importantíssimo aí. Luan? Pronto, agradecer aí vocês aí por estarem acompanhando esse primeiro podcast. Antônio, você faz parte da roda, tá? Da roda de debates, então é convidado hoje, primeiro convidado, mas faz parte aí das próximas, com outros convidados, você colabora também aí com a gente. Outros colegas aqui do bairro que também trazem notícias para o bairro são convidados. A gente vai convidar políticos, lideranças comunitárias, pessoas com influência no bairro, anônimos, quem quiser aí ter um debatezinho aqui com a gente também, a gente vai colaborar, convidar com o tempo.
Espero também aqui grandes celebridades. Famosinhos, Talvez as o dono famosinhas. da Borborema aqui pra gente malhar ele por uns minutinhos. Então, vamos torcer aí para que essa ideia dê certo. A nossa ideia aqui que a gente já está amadurecendo há alguns meses é que vocês escutem esse podcast enquanto estão aí no opcional, no T-Tip, em vez de escutar os outros podcasts, uma coisa aí relacionada ao nosso bairro, um resumo sobre o nosso bairro, e vocês também podem futuramente estar um dia aqui colaborando com a gente. E é isso, 40 minutinhos, mais alguma coisa? Só agradecimentos Tamo junto. ao Trends, a Felipe, a Luan e até a próxima. Valeu, Antônio, valeu, Luan. Até a próxima. E- E se vocês ainda não seguem, né, as Isso, redes perfeito. sociais, pesquisa aí na sua rede social favorita, Facebook, Instagram, pesquisa lá. Central de Notícias do Curado e Trends do Curado, segue lá. Central E também- é grupo e Instagram, né? Grupo e Instagram. E também, se puder dar um feedback, né? Mandar uma mensagem lá pra gente, diz que ouviu, diz do que a gente pode melhorar também, né? A gente Isso. tá aceitando feedback. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Até a Então próxima. é isso aí, curadenses. Até uma E aquele próxima. lembrete, né, do Totó não tem opcional. Totó não tem opcional e o curado a ele. Até a próxima.